O protagonista estava correndo para algum lugar novamente. A fera que estava voando atrás dele gritou para acabar com essa espécie de uma vez por todas. Seu nome é Yushi e ele é um membro da família real de Gaolin. Atrás dele, voando, está sua besta espiritual e seu nome é Xiao. De acordo com a tradição, todos que atingem a idade de 18 anos passam por vários testes, como caçar e matar monstros. Então o Yushi parou abruptamente e Xiao bateu em suas costas. Depois, Xiao gritou perguntando por que ele parou e para acabar com o monstro. Mas depois de ver muitos monstros, o protagonista diz que é hora do show. Veja, ele usou sua habilidade com o fogo e queimou todas as formigas. Após isso, ele diz que agora todos sabem que ele é o mais forte da família real. O Xiao disse que sim, ele realmente gosta de ser o centro das atenções, mas ele o lembrará de que esse teste não termina aí. Para concluir o teste de vida adulta, ele deve descer à Terra e ganhar 1 bilhão no máximo em 3 anos. E o Shi pergunta: em 3 anos? 3 meses serão mais do que suficientes para ele. A Terra é um mundo jovem e de baixo nível e as pessoas que vivem lá os chamam de deuses. O Banco Mundial, de acordo com as pessoas, você pode ganhar um bom dinheiro aqui. Ele disse que por ele ser um deus, significa que ele é onipotente. Um guarda o empurrou para fora de lá e disse para ele sair daqui. Ele não tem experiência, portanto, também não tem diploma. Que se dane, ele desistiu dele assim. O próximo lugar que ele foi o Clube Esportivo GKD. Dizem que os jovens ganham a vida aqui. Aquela garota o abordou e disse que não podia jogar com seus pés, então não é para culpá-la por não lhe dar uma oportunidade. Ele se perguntou como ele havia chegado a isso, mas no final ele se tornou um guarda de segurança. Mas então ele se levantou e se lembrou de algo, pois outro dia ele achou um anúncio. Mas quando ele tirou o cartão de visita, no papel dizia que poderia lhe ensinar a ganhar muito dinheiro sentado. Mas, por outro lado, se você não tentar, não vai descobrir. Ele não pode mais continuar sendo um perdedor e, ao ligar para esse número, disse que gostaria de ganhar algum dinheiro extra lá. Disseram-lhe que ele precisava ir para a casa privada em um KTV com 48 ao lado. Por fim, a pessoa diz que vão esperar por ele. E o Shi foi até o local combinado. Uma mulher o amarrou e ele perguntou por que ela o estava amarrando. A mulher lhe disse porque é divertido. É claro que, se ele quisesse dinheiro, deveria calar a boca e ouvi-la. Mas, no final, descobriu-se que ele havia sido sequestrado. Havia um homem ao lado dele que estava gritando para ser solto. Ele estava sentindo muita dor. Ele lhe pediu que o soltasse. Como resultado, ele morreu de dor e um dos guardas o chamou de idiota e disse que não suportava o efeito da droga e ordenou que seu pessoal limpasse o local e trouxesse o próximo. O próximo era o mesmo Yushi. Ele disse que a propaganda era mentira, e seu propósito era usar como um porquinho. O homem riu dele e disse que era preciso ser assim para entrar em um gancho tão óbvio de golpistas. Aqueles que respondem a esses anúncios são tão estúpidos que nenhum medicamento os ajudará mais. O homem então disse que pessoas como ele merecem ser eliminadas pela lei de Darwin. Aqui estava o protagonista que recebeu uma injeção antes de injetar essa droga para uso, mas a agulha quebrou em seu pescoço. O líder deles o chamou de sem noção e disse que, mesmo com uma questão tão simples, eles não conseguiriam. Ele arrancou a seringa deles e tentou com todas as suas forças enfiá-la no pescoço do Yushi, mas o cara se soltou e deu um tapa em todos os presentes. O principal deles aparentemente também estava sob a influência da droga e, tendo mudado, disse que ainda duvidava que fosse um guerreiro. Ele odiava ter mais trabalho. Por fim, ele disse que iria mostrar a força de um guerreiro artificial. Depois disso, ele o atacou, mas o protagonista com um simples movimento jogou para longe e o derrotou. O homem diz que, como esperado, ele não era capaz contra um artista marcial. E o Chique parou na porta e, virando-se para todos, chamou-os de desgraçados e disse que por culpa deles ele desperdiçou um dia de trabalho, portanto ele não pode ter mais o prêmio de suporte perfeito. Ele disse que não teve sorte, mas quando saiu, uma garota o atacou. A garota pulou em cima dele e disse que ele havia sido pego. Ele não deveria se mexer. Ela lhe deu um chute no rosto, de modo que ele ficou com os pés dela impressos em seu rosto. E o Shi perguntou se ela tinha certeza disso, mas a garota disse para ele calar a boca. Ele só precisava responder às perguntas, mas o Yushi estendeu a mão para agarrar o peito dela. Depois disso, a garota se afastou abruptamente dele. Ela ficou toda corada e, depois de xingá-lo, o atacou novamente. Yushi disse que não pensou em machucá-la, mas aquela era a única maneira de fazê-la recuar. Afinal, mesmo que ele não bata em mulheres,
ela ainda não deveria se deixar levar. A garota perguntou o que não deve ser feito. Então ela lhe deu um chute no meio das pernas. Ela disse que essa é a melhor maneira de tratar as escórias da organização Dragão Prateado. O Yushi ficou muito zangado e disse que a havia avisado em vão. Ela o enfureceu e ele lhe perguntou se ela era realmente cúmplice do cara deitado no chão. Isso significa que ela é uma pessoa ruim? Ele estava prestes a aplicar a habilidade de fogo quando a garota notou que não havia nenhuma tatuagem em seu braço como os outros membros do Dragão Prateado. Ela então lhe perguntou se ele não era um deles. Yushi parou e disse que não fazia ideia de quem ela estava falando. Ele era apenas um segurança que havia sido enganado para fazer tudo isso, mas ele já está farto dessa má sorte. Ela precisa se preparar, pois irá sentir a ira do filho do Rei Deus. A moça ficou assustada e começou a se desculpar, dizendo que estava muito arrependida de ter cometido um erro. Ela pensou erroneamente que ele era um desses canalhas. Ela diz que ele é um artista marcial, pois acabou de usar o fogo espiritual. Yushi disse que ele é apenas um pobre guarda de segurança. Ele não se importa com quem ela é. Mas como ela admitiu sua culpa e não o está mais atacando, ele não está interessado em ficar aqui e continuar perdendo tempo. Portanto, ele vai embora. Li Xiulin pensou consigo mesma que havia cometido um erro novamente. O protagonista, já de saída, disse que, por mais difícil que seja ganhar dinheiro, também é preciso perder tempo com essas ninharias. Então, Li Xiulin gritou para ele esperar. Yushi perguntou mais alguma coisa? Li Xiulin perguntou se ele precisava de dinheiro. O cara imediatamente mudou de expressão e perguntou se ela os tinha. Li Xiulin perguntou quanto ele precisava. Ela poderia ajudá-lo e lhe dar dinheiro como recompensa. Yushi disse que não há muito lá em cima. Apenas 1 bilhão. Li Xiulin ficou chocada e perguntou: quanto? 1 bilhão? Mesmo que um artista marcial da Aliança Mundial não pediria um preço tão alto. Portanto, se ele quiser recusar, que fale logo. Yushi perguntou a ela que havia acabado de mencionar um artista marcial. Aparentemente, parece ser um excelente trabalho, tendo riqueza e poder. Li Xiulin perguntou a ele se ele não sabia nada sobre eles ou sobre os heróis defensores de seu mundo que resistem ao mal. A natureza os dotou de uma força incrível para que pudessem combater monstros e organizações criminosas em benefício da raça humana. Todos os admiram. As guerras são majestosas. Sua luz os assa como os raios do sol. Yushi disse que já era o bastante. Ele não queria ouvir a subserviência dela em relação a eles e pediu que ela respondesse a sua pergunta. Posso ganhar muito dinheiro me tornando um artista marcial? Li Xiulin disse que não estava lutando por lucro quando se juntou a uma aliança para se tornar oficialmente um guerreiro. Ele deve estar ciente de que lutará pela glória da justiça. Se ele só quiser ganhar dinheiro, então não se tornará um guerreiro competente. Yushi disse que não estava mais interessado já que não tem dinheiro e perguntou a ela, a propósito, quanto ela queria pagar a ele pela tarefa da qual estava falando. Li Xiulin disse que não tinha mais 10 mil com ela. Yushi pegou o dinheiro e disse que eles estavam de partida e que ele mesmo achava que o fim da corrida havia chegado e que deveria estar esperando por ele. Li Xiulin correu atrás dele e disse que ele nem sequer havia perguntado o que teria de fazer. Yushi se virou para ela e disse que, para ser sincero, trabalhar como segurança é temporário. E, de fato, ele tocou seu ombro e ela entendeu tudo. Ela disse que, realmente, pensou que sua força seria substituída pela força da guerra. Mas não é o caso. E, em geral, ele não sabe nada sobre eles ou sobre o Aliança Marcial. Será que ele veio de um mundo isolado? E eu lhe perguntei se ele era realmente de uma antiga família de guerreiros. Yushi disse que era o filho do Deus Supremo e que não importava que tipo de tarefas ele poderia fazer. Li Xiulin disse que ele estava se exibindo como um colegial, mas, nesse caso, ela lhe confiou oficialmente o caso de encontrar a coruja, mas primeiro eles devem encontrar aqui. Eles então foram ao Inlon KTV. Yushi gritou com a garota e disse que ela havia falado antes que a tia que o enganou se chamava Ki, e os caras do armazém se chamavam hienas. Então aos seus olhos Yushi não passa de um inseto. Isso é realmente muito horrível da parte dela. A garota se perguntou em seu pensamento se esta pessoa realmente confiável, pois é um pouco estranho. Mas o pardal estará aqui? Com certeza. Então eles viram 3 pessoas entrarem no clube de karaokê. 2 delas estavam liderando. A mulher que havia enganado Yushi a reconheceu imediatamente, mas, como Li Xiulin percebeu a tempo, agarrou-o pelas roupas e disse para ele esquecê-la. Ele precisa tomar remédio porque teve uma recaída, porque ele queria permitir isso. Quando essas pessoas passaram por eles, a garota disse que aquela é aqui, uma cobra e uma presa da Aliança Marcial estão aqui também,
Portanto, eles não devem deixar que a Aliança Marcial saiba que também estamos investigando este assunto. A cobra se virou e perguntou o que foi. Ele apenas pensou ter visto uma mulher familiar. E a garota pergunta se ele já está familiarizado com todas as mulheres bonitas. Depois disso, os três entraram no carro e Yushi e Li Xiulin correram juntos para fora. Yushi perguntou à garota o que eles fariam. A garota lhe respondeu que vão seguir eles, pois a mulher que está lá é a única pista. Enquanto estavam no carro, Ki disse aos dois para deixá-la ir, pois a coruja logo descobriria sobre sua prisão. Na verdade, ele já matou muitos guerreiros, então eles deveriam cavar melhor suas sepulturas. E a coruja já estava vigiando o céu em busca deles. Cobra perguntou ao pardal: o que é a coruja? É sobre a representante que escapou dele há um ano? Se não fosse por uma situação imprevista, ele já estaria morto. Eles a pegaram e a levaram para os subúrbios a fim de atrair uma coruja e evitar a morte de pessoas inocentes na cidade. Ela não deveria duvidar, porque hoje ele vai matar a coruja. Então uma coruja pousou no carro deles e perguntou o que era realmente verdade. Os dois saíram do carro e a Wendy perguntou se era mesmo uma coruja. Ele é muito mais forte do que o cobra havia falado antes. O coruja disse que há um ano ele só se adaptou ao reagente 3, mas agora ele controla o reagente 4, que é pelo menos 10 vezes melhor do que há um ano atrás. Ele disse que agora percebe as coisas de forma diferente. O cobra ficou chocado e achou que ele era muito rápido. 10 minutos depois, o protagonista, junto com a Li Xiulin, pegou um táxi para esse lugar e disse que aparentemente a coruja já havia chegado. O protagonista disse que espera que seja ele, assim ele terá terminado de ajudar a encontrá-lo. Então, gritos de socorro vieram do carro. Yushi disse que havia alguém lá. Quando chegaram mais perto, perceberam que era Ki. Li Xiulin disse ao Yushi para salvar ela, pois ela conhece a operação interna do dragão prateado, então não devem deixar ela morrer. Yushi disse que estava tudo bem, mas ela tinha que ir na frente para checar a situação. Ao encontrar a Ki, com uma expressão demoníaca, ele disse que não poderia deixar morrer a pessoa que o raptou. O pardal disse que ela se lembrava dele e lhe perguntou o que ele precisava. Yushi apenas disse que não era nada especial e ofereceu a ela um acordo. Ela tem que dizer o preço de sua vida. Enquanto isso, a coruja já havia exaurido 2 nobres guerreiros do Aliança Marcial e lhes disse para escolher qual deles morreria primeiro. A menina já correu para o local e viu a coruja e 2 pessoas. Ela pensou: o que devo fazer? Ela não pode ficar parada e ver os artistas marciais serem mortos. Afinal de contas, eles estão sempre de olho em pessoas comuns como ela. Ela só pode ajudá-los a ganhar tempo. Ela realmente espera que o protagonista possa realmente cumprir o que disse antes. A coruja percebeu algo e perguntou quem estava ali. Li Xiulin se aproximou e lhe disse para deixá-los ir, mas a coruja não lhe respondeu. Simplesmente decidiu atacá-la. Li Xiulin não teve tempo de se esquivar. O coruja a agarrou e lhe disse que era apenas uma pessoa comum se atrevendo a defendê-los. Portanto, apenas morra. A coruja disse que é só olhar porque a diversão está apenas começando. O cobra correu para a coruja, mas pelo canto do olho viu que Li Xiulin foi infectada pelo coruja e deu um passo para trás e perguntou à coruja: qual é? Tá zoando com a minha cara? O Indy perguntou o que estava acontecendo, pois são as mesmas características que o coruja tem, e se pergunta se ela também está na organização Dragão Prateado. Do nada, o cobra disse que se lembrou. Naquela época, no clube, ele deveria ter se lembrado dela. Foi ela quem ajudou a coruja a escapar um ano atrás. A força dela não é inferior à dele. Disse que a situação se agravou, então era para pedir esforços à Aliança Marcial. O coruja correu até eles e perguntou o que eles realmente queriam fazer. Mas quando a neblina se dissipou, os 2 caras do Aliança Marcial não estavam mais lá. Ki disse ao protagonista que ela se lembrava dele e perguntou o que ele queria. Yushi disse que nada de especial e ofereceu a ela para fazer um acordo. E ele perguntou quanto vale a sua vida. Ki disse que, há um ano, sua organização foi atacada pela Aliança Marcial e, desde então, tiveram que viver escondidos. Com isso, cada vez mais eles estão perdendo membros e é por isso que a organização está desesperada para expandir, fazendo uso de quaisquer meios. O protagonista perguntou a ela se o Dragão Prateado e a Inlon KTV não são a mesma coisa. Ki disse que não. Na verdade, eles o chamam de Dragão Oculto porque o Rei Dragão ainda não despertou. Agora eles estão fracos demais para resistir à Aliança Marcial. Seu destino é permanecer nas sombras. Yushi comenta que se é assim, então eles não têm mais nada para falar. Então ele se levantou e se afastou dela, mas a mulher gritou para ele esperar. Ela lhe contaria um segredo valioso da organização, e essa informação está relacionada à garota que está andando com ele. Nisso, o protagonista parou de andar. Ki disse que a coruja mencionou uma vez que uma das órfãs do orfanato Kingdom foi vacinada com o 6º reagente,
e ela sobreviveu. Mas isso era algo que nem o Lorde Coruja é capaz de fazer. Aqueles que são capazes de lidar com o sexto reagente podem se tornar o Rei Dragão. Ela estava muito curiosa para saber sobre o Rei Dragão, e investigou secretamente a partir da coruja e descobriu que essa garota, assim como a coruja, é uma sobrevivente. É por isso que ela pensa que a garota é o Rei Dragão. E o Shi se lembrou da única conversa que tiveram naquela época e ficou muito chocado. Ki continuou dizendo que os regentes não apenas tornam as pessoas comuns mais fortes, mas também podem ter efeitos colaterais, como, por exemplo, transformar uma pessoa em um criminoso sanguinário, causar amnésia, constrangimento ou até mesmo a morte. Provavelmente, quando o Rei Dragão usar seu poder, algo pode dar errado com ele e ele deixará de ter consciência de si mesmo. Por essa informação, o Aliança Marcial lhe deu uma recompensa e pergunta se o protagonista pode atirar daqui agora. De volta para a luta, o Coruja diz que a garota foi abandonada novamente, sendo patético. Ele comenta que desde criança ensinaram ela a respeitar os mais velhos, mas parece que as informações em sua cabeça não permanecem por muito tempo. Li Xiulin correu para atacá-lo, mas a coruja a repeliu facilmente e disse que a velocidade dela era até boa, mas a sua força estava longe de se comparar à dele. Ela deve deixá-lo ajudar a despertar seu verdadeiro poder naquele momento. A garota bateu-lhe com o pé, que ele interceptou e disse: "Vamos começar." Ele a derrubou no chão e quebrou sua perna, mas a garota se levantou e quebrou o braço dele. O coruja disse que o ódio é o que a torna mais forte, portanto, ela não deveria ser tão bondosa, já que foi abandonada e traída pelas pessoas em quem mais confiava. Ela precisa aceitar a realidade como ela realmente é e não se conter. Ele a agrediu novamente. Ele se aproxima dela e diz que ela é a única pessoa que teve compatibilidade com o reagente número 6, tendo o potencial necessário para o superar. Ele diz que somente sob sua proteção a organização não precisará temer a punição da Aliança Marcial. O coruja acrescenta que ter o desejo de ser forte, o desejo de ter o poder impressionante, não é um pecado. O coruja, vendo a garota transformada, disse que estava muito bonita. Essa é a aparência final. Ela lhe tira o fôlego. O homem diz que a Aliança Marcial os chama de demônios criado pelo homem, mas agora eles serão derrotados. E agora ela tem que mostrar a ele do que é capaz. Juntos, eles poderão criar um novo mundo. Um mundo em que todos poderão ser artistas marciais. Esse é o propósito da sua organização. Então o Yushi apareceu por trás, como se fosse tocar no seu ombro, mas ela bateu nele, pulando para o lado. Yushi disse que, como Ki disse a ele, ela perdeu a cabeça. Ela não sabe quem é agora. A coruja lhe perguntou o que diabos ele estava fazendo. O Yushi lhe disse que, se tentassem tocar em sua fonte de renda, ele explodiria sua cabeça. A garota queria bater nele por trás, mas Yushi percebeu isso e agarrou a mão dela, dizendo que, fora do caminho, ele precisava ensinar a lição ao cara de máscara primeiro. O coruja lhe disse que ele era um guerreiro desesperado e aplicou a habilidade dos espinhos de ar, mas, como a Li Xiulin, o acertou do céu novamente, atingindo o chão. Ele levantou muita poeira e pensou que um estava atacando à distância no ar e a outra tem uma velocidade surpreendente. Essa combinação será muito difícil. O coruja surpreso se pergunta se ele não morreu, e que ele conseguiu resistir ao ataque da Rainha Dragão e ao dele. Então que tipo de mestre marcial ele é? O protagonista responde que ele não é um artista marcial, e agora não é momento para ficar de conversinha. Agora ele irá se arrepender. E o Shi pegou sua espada roxa ardente. Depois a garota quis atacá-lo do céu novamente, mas quando ela viu o poder dele, ficou com medo e foi para o lado. O coruja pensou que sua força no momento havia aumentado várias vezes, mas isso não o ajudaria. Seus ataques no ar serão mais que o suficiente para ele ser invencível. Ele perguntou à coruja que ele não esperava por isso. Uma chama de seu fogo derrete até mesmo o ar. Agora é a vez dele. Para ele, o Aliança Marcial receberá uma boa recompensa. Portanto, ele salvará sua vida. Ele cortou o braço da coruja e o feriu gravemente. O coruja lhe disse que ele não deveria nem pensar nisso. O homem tentou atacá-lo por trás, mas ficou atordoado e pensou que nem mesmo os ataques repentinos contra ele funcionavam. Com isto, o homem sente que não tem nem a mínima chance de ganhar. O Yushi vitorioso chamou de teimoso e pegou sua máscara. Yushi a achou pesada e perguntou se ela é feita de ouro. E ele perguntou à coruja como fazer Li Xiulin voltar à sua aparência normal. Ele acha que é desconfortável para ela estar assim. A coruja disse que ela agora está sendo controlada por um poder violento. Resta apenas esperar até que a própria força se acalme. Se ele realmente quiser ajudá-la, deverá forçá-la a aceitar esse poder. Um ano antes, na entrada do dormitório do orfanato, o coruja estava lá e um homem disse que a localização foi descoberta e a Aliança Marcial está vindo para cá. O coruja disse que o reagente foi liberado. Logo,
os reagentes em seus corpos começarão a agir. Mas aparentemente o experimento deles falhou. Um dos funcionários da coruja disse que eles se esforçaram muito para criá-los. O coruja, colocando sua máscara, disse que ainda havia muitas crianças abandonadas no mundo, então terão experimentos sem fim. Mas quando a guerra chegou aqui, eles ficaram aterrorizados. A garota perguntou ao cobra. O cobra acha que o abrigo inteiro foi destruído, mas as crianças sofreram mutações. Então o cobra disse que eram monstros criados pelo homem. Ele cuidará deles e ela deve encontrar o coruja e não deixá-lo escapar. A garota transformada se pergunta como isso aconteceu. Naquela época, o mesmo coruja, estendendo a mão para ela, disse que ela deveria ir com ele. Ele a levaria para casa em sua grande e amigável família. Havia muitas crianças como ela. Ele se preocupava muito com eles e cuidava muito bem também, disse a garota. Então a coruja se aproximou dela e disse que faria uma injeção uma vez por ano e ela ficaria forte. Só assim uma família estará disposta a adotar as crianças, disse o homem. Na próxima foto de grupo do abrigo, as crianças já estavam um pouco maiores, e outras já não estavam mais lá. Mas a coruja disse que suas famílias os haviam levado. Li Xiulin disse que sempre ficava curiosa para saber como eles estavam se saindo em suas novas famílias. Mas o diretor disse que não queria incomodá-los, pois seus novos pais poderiam não gostar. Naquela época, ela era a mais velha do grupo. Ela disse que na verdade o tio é uma coruja. E quando ela ia falar algo sobre as crianças adotadas, o coruja interrompeu e disse que não havia motivo para ficar triste. Elas estão mortas há muito tempo. Depois, a garota ficou chocada e perguntou se eles realmente morreram. O homem disse que aqueles que não conseguiram lidar com o poder reagente sofreram o mesmo destino. Seus corpos eram fritos e depois morriam. Quando inúmeros ossos saíram de dentro de seus corpos, perfurando seus músculos e pele, eles apenas puderam soltar um grito desesperador de lamentação. Ele acrescentou que era assim que ela deveria se render a esse ódio. Ela deveria sentir a raiva dominá-la. Ela deveria rasgá-lo em pedaços e depois vingá-los. Li Xiulin não aguentou e se aproximou da coruja, fez um buraco em seu peito com a mão e pensou que, finalmente, e olhando para ele, pensou que ele seria capaz de substituí-lo por ela. Ele está ansioso para que ela se torne a chave para um novo mundo. Então Will Shi se aproximou dela e, colocando a mão em seu ombro, disse que ela precisava ir embora e que a tarefa já estava concluída. Mas a garota se afastou dele, dizendo-lhe para não se aproximar. Ela tem certeza de que está com uma aparência nojenta neste momento. O protagonista sorriu e disse que ela estava incrível. Ela então disse que ele estava mentindo, mas ela disse que não. Então a menina assumiu sua forma real e disse que ela se esqueceu de perguntar à coruja sobre o Rei Dragão, por causa do qual as crianças foram raptadas. Will Shi pensou que ela não parecia se lembrar de nada. Será que era porque ela ainda não havia dominado esse poder? Ele se aproximou dela e disse que o Rei Dragão, ou o que quer que seja, não existe. Em geral, devido ao fato de ela ter matado o coruja fez com que ele perdesse a recompensa da aliança marcial, por isso exige uma indenização. Li Xiulin disse que sendo assim, poderia lhe perguntar mais uma coisa. Will Shi ficou furioso e disse que não havia necessidade de mudar de assunto. Primeiro, ela tinha que pagar pela coruja e ele mesmo achava interessante o valor que receberia por ela. Ele teria que encontrar tempo e perguntar à aliança marcial sobre isso. Li Xiulin disse que este mês ela pagará por tudo e também dará metade de seus ganhos mensais. Will Shi disse que era uma boa oferta e perguntou a ela o que havia de errado. O que mais ela queria perguntar? Li Xiulin disse que queria ser tão forte quanto os mestres marciais e que queria entrar para a aliança marcial para ajudar as pessoas. O coruja ainda não estava morto. Uma mulher veio até ele e disse: "Que vergonha." Ela disse que se não fosse pelas células regenerativas que estão no reagente, seria difícil o corpo dele sobreviver a tais danos. Ele se levantou e disse que sim, graças à capacidade de regeneração que ele tem, ainda continua vivo nesse estado. A mulher disse que ele foi ferido gravemente. Agora ela pode confiar no seu valor para continuar trabalhando com ela. Há 10 minutos, o Cobra e a Wendy fugiram daquele lugar e disseram que finalmente estavam seguros. O Cobra disse que se eles não tivessem unido suas forças para criar uma névoa densa para escapar, temem que seria muito perigoso. Por fim ele disse que essa maldita organização é perigosa. Wendy disse a ele para chamar reforços o mais rápido possível, pois não podemos deixá-lo escapar. Mas então aquela mulher veio até eles e disse que não era necessário. Por sorte, ela estava fazendo um desvio nessa área. Portanto, eles deveriam relatar a situação a ela. Seu nome era Shahu, uma artista marcial de Xuanban. O coruja comenta que foi uma situação inesperada. Caso aquele garoto tivesse o atacado, ele tem certeza que sua vida não estaria garantida. Shahu disse que então ainda tem pessoas além do Cobra e o Indy que conhecem a situação.
O coruja comenta que ele já havia providenciado tudo. A única coisa que o incomoda é saber de onde aquele garoto veio e por que ele está junto com a Li Xiuling. A julgar por suas habilidades, ele não é uma pessoa fácil. Mas, mesmo que ela o checasse com base na aliança marcial, é possível que não possa descobrir a existência dessa pessoa. Xiaohu lhe perguntou se ele duvida das suas investigações remotas. O coruja então diz que era difícil dizer. As investigações dos reagentes são absolutamente proibidas pela aliança marcial. Mesmo que um dragão prateado apareça, não será possível passar despercebido. O aliança marcial enviará imediatamente soldados para investigar secretamente Xiaohu, que bocejou e disse que então ele deveria encontrar um lugar onde pudesse se esconder e ela descobriria mais sobre aquele cara e, olhando a hora, ficou horrorizada e disse que já eram 23 horas. Ela pulou a hora de dormir para preservar sua beleza. Depois disso, ela se preparou para partir. O coruja gritou atrás dela que se esconderia em algum lugar nas áreas abandonadas e que também precisava de mais amostras de sangue de animais raros para os postos de segurança da pesquisa. Xiao sentou-se e esperou por seu mestre. Ele disse que seu mestre era um canalha aonde quer que fosse levado. Ele está com muita fome. De repente, ele acordou apavorado se perguntando se o mestre não vai ser obrigado a vender seu corpo. Depois, quando estava indo embora, disse a ele que não se preocupasse. Ele tentaria a sorte e perguntaria a uma mulher rica se ela precisava de um guarda-costas pessoal. Xiao se perguntou se esse seria o caso, embora seu pai tivesse dito que ele precisava cuidar do filho para não deixar que o proprietário usasse seu poder contra as pessoas para ganhar dinheiro. Mas ele só sabe lutar. Como ele pode ganhar 1 bilhão? Simplesmente não é possível. Ele veio. E o Shi disse que ele estava em casa com a garota e lhe perguntou se ele realmente morava numa cabine de segurança. Mas quando ele abriu a porta e a garota viu Xiao, ela ficou encantada e disse: "Que cordeirinho doméstico fofo." Li Xiuling pegou Xiao em seus braços e começou a abraçá-lo. Ela disse que ele parecia uma ovelha bem grandinha, sendo a mais linda que ela já viu. Nem mesmo as alpacas são tão fofas. O Yuxi perguntou o que? Uma ovelha grandinha? Xiao não suportou, pulou das mãos da garota e saiu galopando. Li Xiuling disse a ele para não fugir, mas quando ela se virou, ficou com medo do que viu. Xiao se transformou em um enorme leão e lhe disse que ela era suja, e ainda ousou arruinar o nobre corpo de um ser superior. Na verdade, tudo continuava sendo a mesma mentira. Então ela perguntou que tipo de latido era aquele. O Yuxi interveio e disse a Xiao para ir até ele. É um desperdício de energia. Ele acrescentou que a parte do corpo dela que pertence à besta não despertou completamente, portanto ela não pode sentir sua aura. Xiao caiu no chão e disse que ele deveria ter dito isso antes dele se esforçar, pois o último rugido fez com que ele esvaziasse toda a sua energia restante. A garota ficou surpresa e perguntou se ele estava realmente falando. Ela se lembrou de como ele rosnou e perguntou o que aconteceu. Ele a xingou, e o Shi disse a ela que ela havia entendido tudo errado. O nariz de Xiao Shan é muito sensível a odores, por isso, ele a interpretou como errada. Ele pegou Xiao Shan em seus braços e disse a ele para se desculpar com ela o mais rápido possível. Portanto, ela é a árvore do dinheiro deles. Eles dependerão dela para comer. Xiao perguntou se isso é verdade, pois já está sentindo o cheiro do sucesso. Ele correu até a garota e disse-lhe que a culpa era sua e que o carinho dela era agradável para ele. Ela poderia acariciá-lo o quanto quisesse, e ele mesmo achava que nenhuma garota poderia resistir ao ataque de ternura. Ela também não conseguia suportar e dizia que ele era muito bonito. Ela achava que parecia estar com a cabeça sobrecarregada. As imagens parecem que ela se transformou em um monstro e matou o diretor na forma de um monstro. E também conheceu um cara que se imaginava ser o filho de Deus. E ela também tem um animal encantador. Ela precisa dormir. E amanhã esse sonho vai parar. Então ela caiu. Xiao perguntou a Yuxi o que havia de errado com ela. Yuxi disse que ela ficou sem forças e que muitas coisas aconteceram hoje. Por isso, ela perdeu a consciência. Ele a pegou em seus braços. Em direção à casinha, Xiao gritou para ele: "Tenha cuidado." Um verme enorme rastejou para fora do chão. Yuxi viu sua casa em sua boca. Sua porta estava quebrada e o xingou. Ele disse que esse lugar era sua casa. Ele deu um pulo e perguntou: "Onde ela está?" Olhando em volta, ela disse que estava hospedada no hotel dele. Mas como ela veio parar aqui? Ela se lembra que desmaiou ontem mesmo. Aqui o Yuxi estava sentado no parapeito da janela e lhe deu bom dia. Sentado em seu ombro estava Xiao, que havia se tornado ainda mais largo. A garota perguntou por que ele está aqui, e se perguntou se ele a cuidou esse tempo todo. Ele não sabe que um homem e uma mulher não podem passar a noite juntos no mesmo quarto. Yuxi disse que
Se o abrigo dele não tivesse sido destruído por um monstro, ele teria ouvido o ronco e os delírios sonolentos dela a noite toda? Ela deve relaxar porque ele só está interessado em dinheiro. Li Xiulin lhe perguntou se ele tinha acabado de mencionar que um monstro havia aparecido na cidade. Não foi? Ela pegou o controle remoto e ligou a TV. A repórter disse que vários monstros apareceram na cidade na noite passada e machucaram as pessoas. Ela acrescentou que a anfitriã da medalha de ouro, Mia, está aqui para avisar ao público em geral que sempre estejam atentos à própria segurança. Li Xiulin disse que o verão está realmente chegando e precisa se apressar. Então ela chamou Yu Xi e pediu para lhe ensinar a ser forte a partir de hoje. Yu Xi começou a escrever algo em seu caderno e disse que poderia ajudar com qualquer coisa. Mas, antes disso, é importante manter um registro das receitas e despesas. Eles se dirigiram ao centro da cidade, ou melhor, a sede da Aliança Marcial. Yu Xi disse que parece impressionante. Eles estão localizados bem no centro da cidade, o que significa que eles têm muito dinheiro. E ele perguntou a ela quanto era a recompensa por pegar o velho. Li Xiulin achava que, bem, por que ele é assim? A cada 10 frases que ele diz, 11 são sobre dinheiro. A garota acrescentou que ele sempre mostra a vulgaridade das pessoas que morrem por dinheiro. Ela se lembrou de como ele era ontem e disse para si mesmo acordar e não ser trouxa de cair no gol. Agora sua verdadeira natureza está claramente visível, sendo um demônio escravizado pelo dinheiro. Logo, ele disse a ela que já conseguia sentir o maravilhoso aroma do dinheiro chamando. Então, uma mulher apareceu na frente deles e disse a Li Xiulin que eles não se viam há muito tempo. Li Xiulin ficou muito feliz ao vê-la e chamou sua tia Xiaohu, que lhe perguntou quem é este garoto. Li Xiulin disse que seu nome é Yu Xi e que ele é muito forte. E ela disse que nunca tinha o visto antes e se ele era algum mestre marcial de outra cidade. Li Xiulin disse que ele não é um mestre marcial. Ele só é um guarda de segurança no estacionamento do supermercado. Xiaohu, ao ouvir isso, disse que era interessante. Ela comenta que Yu Xi é jovem e que tem quase a mesma idade que Li Xiulin. E ela pensou que ele era um tolo, tentando esconder sua identidade fingindo ser um guarda de segurança. Yu Xi então perguntou se ela quer saber quantos anos ele tem, o que ele realmente a interessava tanto. Em seu pensamento, ela falava que ele era um idiota, pois quanto mais informações ele expor, mais rápido ela descobrirá sobre quem ele realmente é. Ao que Yu Xi disse que o pagamento era adiantado, caso ela quisesse saber. Xiaohu e Li Xiulin ficaram chocadas. A tia realmente ficou com raiva e pensou que ele estava realmente tentando zombar dela. Seria estúpido começar a ridicularizar seu trabalho como guarda de segurança, mas ele claramente só finge ter uma mente estreita e a aliança marcial como estrutura é indiferente a ele. E então ela perguntou o que a Li Xiulin veio fazer aqui. A garota responde que Yu Xi queria receber a recompensa pelo coruja, então ela o trouxe. Xiaohu disse que como o coruja está morto, a recompensa foi cancelada. Nisso, ela sente muito a garota por não ter percebido que o diretor era o mestre coruja, que matou tantas crianças do orfanato. Li Xiulin disse a Xiaohu que não deve se culpar. Afinal de contas, ela vai todos os meses às instituições da Previdência Social. Até mesmo ela, que cresceu sob sua proteção, não conseguiu dar conta que ele era o coruja. Xiaohu disse para não ficar triste, e que ela deveria se recompor. Xiaohu comentou com a garota que aquilo se tratava de uma pesquisa experimental, que não deve ter sido revelada. Ela acrescenta que ela estará a salvo e ninguém vai conhecer seu passado. Li Xiulin disse que estava tudo bem e contou à tia que gostaria de entrar para a Aliança Marcial, independente se for para se redimir pelos seus pecados ou seguir o exemplo da tia Xiaohu. Enfim, ela quer ajudar as pessoas. Xiaohu diz que parece que ela não tem com o que ficar preocupada. Ela só precisará passar nos testes da aliança e será muito bem-vinda. Então o Yu Xi não aguentou mais e perguntou quanto tempo mais eles iriam conversar. Alguém já poderia lhe dizer qual era a recompensa do coruja antes de morrer? Xiaohu se aproximou dele e sussurrou algo em seu ouvido, o que deixou o Yu Xi muito constrangido. Quando a garota saiu com ele, perguntou o que ela havia dito a ele, e Yu Xi lhe disse que, sim, não era nada de especial, mas que, na verdade, ela lhe disse que dormiria com ele uma noite. Ele lhe perguntou, quantos anos tem o Xiaohu? A garota disse que logo fará 40 anos, embora pareça ter 30. Será que ela não está ficando velha? Aparentemente, ela está apenas cuidando bem de si mesma. O Yu Xi se lembrou de que se perguntava se todas as tias desse mundo eram tão ricas. Li Xiulin disse que Yu Xi não tem onde morar, então se quiser pode ir morar com ela temporariamente, mas ele vai ter que ensinar mais coisas a ela. Yu Xi disse que,
Foi ela quem ofereceu a casa, então ele não vai pagar aluguel e não vai reduzir o preço para ensinar ela. Ela, muito furiosa, disse que já havia entendido, e em seu pensamento disse que Yuxi não se importa com nada além de dinheiro. Li Xiulin levou o Yuxi para sua casa e disse que aqui eles estavam em casa. Ela mora sozinha, portanto não há mais quartos lá. Ele e Xiao dormirão no sofá. O Yuxi se sentou no sofá e disse, sem problemas. Aqui é muito mais espaçoso do que onde ele morava antes e ele também está temporariamente desempregado. O estacionamento foi destruído. Talvez ele fique aqui até encontrar um novo emprego. E, considerando o tempo em que ele leva para encontrar um emprego, vai demorar um pouco. E então pergunta se ela não se importa. Com uma expressão desagradável ela diz que não se importava, porém em seu pensamento ela dizia que ele era esquisito, pois é muito despreocupado. De repente Yuxi disse a Xiao para sair. Ele tinha um brinco na orelha que começou a brilhar muito. Xiao sentou-se em seu colo e disse que usar habilidades para se transformar é muito cansativo. Li Xiulin acariciou o animal e disse que se os artistas marciais descobrissem sobre sua existência, isso poderia causar muitos problemas. Se Yuxi entrar na aliança para ganhar os direitos de usar uma besta espiritual, tudo ficará bem. Yuxi disse a ela que já havia lhe dito que não estava interessado. Afinal, ela mesma disse que, se ele buscar apenas dinheiro, não se tornará um bom artista marcial. Li Xiulin ficou muito brava com ele e pensou que ele devia mudar um pouco seu pensamento. Talvez ela devesse lhe dizer que os artistas marciais são super ricos. Pensando mais, nem pensar nisso. Ter uma pessoa como Yuxi na aliança pode até manchar a gloriosa imagem da aliança. Então ela disse que se ele não estava interessado, tudo bem. Ele perguntou se talvez eles pudessem começar a treinar. Yuxi disse que tudo nesse mundo foi criado ao redor de uma energia chamada fonte espiritual, a qual nasceu a vida. Yuxi lhe disse que a chamada energia tem muitos nomes, como superpoder natural, habilidade milagrosa, energia espiritual e assim por diante. Em geral, você precisa possuí-la, e então ela manifestará habilidades extraordinárias. Ele também possuía a energia que está associada ao fogo e a cultivou em uma forma de chama de nível 4. Depois disso, ele lhe mostrou todas as 4 formas de fogo, como fogo, chama púrpura, chama elemental e chama Gênesis. Ele também disse que elas podem ser combinadas e que diferentes técnicas podem ser criadas com elas. Li Xiulin ficou surpreso e perguntou, quais técnicas? Yuxi disse que as técnicas são métodos específicos de usar o poder espiritual. A técnica depende tanto de seu poder real quanto do espiritual, portanto, para vencer, não se pode confiar apenas na força espiritual. Li Xiulin disse que entendeu tudo. É igual às pessoas de uma família antiga de artes marciais que não tinham poder espiritual no começo, mas confiavam nas artes marciais antigas para se tornar tão forte quanto um artista marcial. Então o Yuxi notou algo um minuto antes e uma moça disse que eles já deveriam ter chegado e vai dar uma olhada. Ela aplicou sua habilidade, que aparentemente era chamada de olho que tudo vê, e viu que eles estavam agora em um apartamento de mentiras e ruínas. A mulher disse que não tinha certeza antes, mas agora parece que esse rapaz chamado Yuxi é definitivamente um mestre enviado pela aliança para investigar. De repente ele se vira e ela diz que ele a percebeu. Como ele descobriu tão facilmente a técnica de rastreamento oculto? Ele tem uma percepção muito boa. Li Xiulin lhe perguntou o que havia no teto, mas ele não respondeu nada no momento. Yuxi olhou para suas costas e percebeu que foi a mulher quem colocou sua marca nele para vigiá-lo. Ela colocou essa marca nele no primeiro encontro, quando se conheceram. Então ele pensou no que ela estava tramando. Rapidamente ele tirou o feitiço. Ela perguntou por que não estava vendo nada e ele se aproximou. Os dois ficaram muito próximos e envergonhados. Então ela se afastou e disse que foi um acidente. Ela não ficou tão perto dele de propósito e achou que ele não tinha reagido. Provavelmente pensou que ela havia feito isso de propósito. Que pena! Mas então olhei para o Yuxi. Ele também estava muito confuso e começou a gritar que sim, tinha sido um acidente. De alguma forma, tudo saiu por si só, mas ele reagiu tarde demais. Enquanto isso, a atmosfera entre eles se tornava cada vez mais estranha. Eles logo reuniram suas forças e decidiram continuar o treinamento. Por quê? Lina pediu a ele que a ensinasse a dominar sua energia. A energia ígnea, é claro, parece muito cruel para ela, mas se ela se tornar uma guerreira, será chamada de Lina. E isso parece muito bom. Hesitei, mas depois disse que o problema era que ele não podia lhe ensinar suas técnicas. Lisa Ling perguntou, por que você? Quem disse isso? Isso ocorre porque todas as pessoas são completamente diferentes,
assim como suas energias. Mesmo que ela possua a energia do fogo, suas técnicas serão diferentes. Não faz sentido confiar nos outros nessa questão. Ela terá que se aperfeiçoar e, em geral, não escolhe o tipo de energia, mas vice-versa, pois já tem o sangue de uma fera espiritual dentro de si. Isso significa que ela será capaz de sentir a energia. Por quê? Disse Li Xiulin. É assim que as coisas são agora. Ficou claro para ela porque, para se tornar um guerreiro, é preciso ter um dom natural. Se o corpo não for capaz de perceber a energia, você não conseguirá melhorar de forma alguma. E eu lhe perguntei, o quê? Mas, em princípio, como você precisa melhorar? Yu Shi disse a ela para se abrir para a energia. Ela deve fechar os olhos e ouvir as sensações, e será capaz de detectá-la. A garota fechou os olhos. Há uma porta enorme no espaço sem limites. Seu tamanho é semelhante ao de um grande planeta, e ela mesma é decorada com pedras preciosas. Se ela se aproximar, será como um grão de poeira comparada a ela. Ela deve reunir toda a sua vontade em um punho e abri-lo. Então, a energia aceitará seu Yu Shi. Depois de lhe dizer tudo isso, pensei que certamente era bom que ela já tivesse o sangue de uma fera espiritual dentro dela. Mas despertar a energia é uma questão completamente diferente. E não é fácil. Se você comparar as pessoas deste mundo com elas, é muito mais difícil sentir a energia. Mas então, a garota disse o que ela havia aberto. Yu Shi estava confuso e perguntou o quê? Li Xiulin perguntou se tinha algum problema. Ela disse que parecia muito simples e que só precisava empurrar a porta. Ele riu e disse que, como pode haver algum problema? É digno dele ter um discípulo incrível. De repente ele fica irritado disso ter acontecido, pois foi quase o mesmo tempo que ele. Ele precisava ver o que ela estava abrindo lá. O prédio da aliança aparece. Shahu, que estava ao telefone, disse que a identidade havia sido identificada e a pessoa do outro lado do telefone ficou surpresa. Shahu achou isso um incômodo, porque essas coisas sempre ficam para ela fazer. Ela perguntou para a pessoa se ele sabe que as mulheres envelhecem facilmente quando elas pensam demais nas coisas. A Li Xiulin é muito importante e uma amostra a ser observada. Ela tem certeza de que esse Yu Shi sabia disso quando a seguiu. Enquanto segurarem o cartão de Li Xiulin, ele talvez possa mostrar suas verdadeiras intenções. Shahu comenta que em vez de serem tão passivos, por que não tomam a iniciativa de colocar Yu Shi na palma de sua mão? Mas parece que será necessário visitar a casa de Li Xiulin novamente. O Yu Shi ainda estava muito surpreso e disse que isso desafia qualquer explicação. Depois do treinamento, a garota estava muito cansada e disse que não achava que usar o poder espiritual demais seria tão cansativo. Yu Shi explicou a ela que o fato é que isso acontece porque seu corpo ainda não se adaptou ao seu novo poder. Ela não deve, em hipótese alguma, exceder seu limite. Caso contrário, ela corre o risco de perder a vida. Li Xiulin disse que o entendia, mas ele só disse que não havia explicação para isso e perguntou se realmente havia algo errado com sua capacidade. Yu Shi disse que isso é algo errado, para dizer o mínimo. Li Xiulin estava muito assustada e achava que realmente não se tornaria uma artista marcial. Yu Shi lhe disse que ela tinha uma habilidade conhecida como domínio onisciente. Ela é a mais forte no campo de apoio ao combate e não poderia se manifestar neste mundo inferior. Mesmo neste mundo superior, há apenas uma pessoa que a possui, que é seu pai. É por isso que as dúvidas surgem nele. E se ela é sua filha ilegítima que pode ser transmitida por herança? Parece que ele ouviu dizer que seu pai teve um caso neste mundo. Li Xiulin disse que, se ela ouvir qualquer coisa estranha dele novamente, ela o levará imediatamente a um psiquiatra para que ele verifique se ele está certo. Mas a conversa deles foi interrompida pela campainha da porta. A garota querida foi imediatamente abrir a porta. Quando abriu a porta, ela a viu e atirou nela. E ela, que não disse uma palavra, entrou imediatamente no apartamento e foi até o protagonista, dizendo a ele que é a terceira vez em que se encontram. Li Xiulin perguntou, terceira vez? Mas, pelo que ela se lembra, eles se viram apenas 2 vezes. Depois Shahu riu e disse que parecia que a memória dela já estava falhando. Mas o Yu Shi era tão sombrio quanto uma nuvem, e ele disparou que achava que ele ainda não tinha contado nada a Li Xiulin, que ela estava usando uma técnica de espionagem. Ou será que ele simplesmente não queria que ela soubesse que ele estava sendo seguido? Li Xiulin disse à sua tia Shahu que iria visitar amanhã. Que sorte que ela veio até ela hoje. Em seguida, olhou para a garota e disse que, a julgar por sua aparência, ela provavelmente queria lhe dizer algo muito importante. Li Xiulin lhe disse para dar uma olhada. Depois disso, ela demonstrou sua força e sua tia olhou chocada para ela perguntando quem era ela. Ela nunca tinha visto nada parecido. Ela tem a sensação de que, como se inúmeros olhos estivessem olhando para ela na forma de uma sensação muito desagradável. A garota então perguntou à sua tia se ela poderia ver sua habilidade. Shahu responde que não pode ver,
mas pode sentir. Ela pergunta que habilidade é essa e que nunca tinha visto antes. Yushi disse que ela também é chamada de domínio onisciente. Enquanto ela estiver dentro do domínio, nada que ela faça pode escapar da percepção de Li Xiuli. Xiaohu ficou chocada dizendo que é impossível ter essa habilidade se ele sabia o que essa habilidade significa. Yushi disse que é claro que ele sabe, porque essa habilidade é lendária e invencível. Esse é apenas o nível de preparação de seu corpo. Em seguida, ele usou sua velocidade e se moveu para trás como se todos estivessem de costas, apresentando seu dedo à cabeça dela e acabou não sendo bom. Ela realmente não tem velocidade de reação, portanto, não é tão exagerado quanto ela pensa. Ela ficou muito brava com ele e bateu em sua cabeça, dizendo que quem permitiu que ele a cutucasse com o dedo. Yushi disse que ele estava certo, pois ela demorou demais para reagir. E Xiaohu, que ainda estava confusa, disse que, de alguma forma, o potencial dessa habilidade é imensurável. Mesmo que esteja como suporte de combate, esta habilidade é extremamente rara. E voltando-se diretamente para a garota, ela disse que, como examinadora sênior, a convidou oficialmente para se juntar à aliança marcial. Ela sugere, mas não teve tempo de terminar porque, como Li Xiuli estava tão feliz que foi se aconchegar com ela. Ela disse à tia Xiaohu que a adorava, mas a Xiaohu que lhe disse para não ficar feliz antes da hora porque ainda tinha algo muito importante para lhe dizer. Afinal de contas, ela é apenas uma das 3 examinadoras. Ela poderá ajudar com os 2 últimos exames. A responsável pelos primeiros testes é uma pessoa muito severa. Ela só pode confiar em si mesma e diz para Yushi entrar na aliança também. Caso contrário, sua besta espiritual, que agora está deitada no sofá deles, mais cedo ou mais tarde será levada pela aliança marcial. Irritado, ele diz que se ela não contar a eles, eles não saberão sobre isso. Xiaohu diz: como posso estar te ameaçando, se estou te ajudando? Mas ele não deveria ter medo de que ela guardasse seus segredos. A mulher comenta que ouviu dizer que Yushi está seguindo Li Xiuli por falta de dinheiro, e entrar para a aliança é a solução perfeita para resolver esse problema. A recompensa por pegar o Ao é de 3 milhões. Yushi fica apavorado ao ouvir esse valor exorbitante. Xiaohu diz que essa nem é a recompensa mais alta. Acontece que uma recompensa de 50 milhões é dada para uma besta demoníaca antiga que vive sob o mar. Ela pareceu ser gentil com o protagonista, que começou a pedir que ela providenciasse para que ele também entrasse para o Aliança Marcial. Ele prometeu que trabalharia lá como uma represa. E ela olhou para ele e achou que ele estava fingindo muito bem e disse que o próximo teste seria em 3 dias. Li Xiuli acabou de despertar sua força, por isso ela tem muito medo de não conseguir passar. Mas, em 6 meses, ela será capaz de lidar com isso. Yushi perguntou se ela não poderia fazer a prova, porque ainda falta se adaptar à sua nova habilidade. Se esse for o caso, é fácil resolver. E, aproximando-se de sua besta espiritual, disse para mostrar algo a elas. Depois desse pedido, Xiaohu começou a dar carinho em Xiao, e uma luz foi em direção da garota. Li Xiuli perguntou o que estava acontecendo. De repente, a energia atravessou seu corpo como uma onda. Yushi lhe deu uma explicação clara e disse que é o efeito de bênção que a posição da pequena área do flash emana. Portanto, era para ela experimentar e que não deveria ter nenhum problema para fazer a prova da aliança. Ela se aproximou de Yushi e começou a aplicar seu novo poder nele. Yushi disse que não faria experiências com ele. A garota ficou encantada e disse que tudo estava exatamente como Yushi havia dito a ela e a Xiaohu, que disse que estava muito bom. Agora ela é 5 vezes mais forte do que uma pessoa comum, considerando que ela tem uma esfera de influência. Ela já pode parabenizá-la antecipadamente por ter passado no exame agora mesmo. Mas o mais importante é que ela não deve subestimar Xuan Ben. Depois de 3 dias, começou o exame para entrar no Aliança Marcial. Havia muitas pessoas que queriam fazer esse exame. Havia uma multidão do lado de fora do prédio da Aliança Marcial. Todos estavam com pressa e queriam muito entrar para o Aliança Marcial. Ao entrar nesse prédio, havia uma enorme porta. Todos subiram para o 3º andar, onde foram recebidos por um homem que disse que os testes de aptidão física começam agora. Então ele apitou. A verdade foi expressa por um enorme punho de pedra, que o Yushi quebrou sem esforço em pequenos pedaços. As pessoas que o estavam observando ficaram chocadas e muito surpresas. O teste seguinte foi uma invasão e Li Xiuli observou o resultado comendo seu sorvete sem pressa. O Yushi também passou por esse teste sem problemas. A multidão ficou surpresa novamente e disse que era simplesmente irreal. Alguém disse que voltaria a praticar de novo. Yushi, depois de passar em todos os testes,
disse que era moleza e olhou para Li Xiulin, que já estava bebendo refrigerante. Yu Shi perguntou o que ela está fazendo para si mesmo. Ele se lembrou daquela charru que disse que era porque ela era uma das examinadoras. O homem saiu e disse que primeiro queria parabenizar a todos por terem passado no primeiro teste e pediu permissão para se apresentar. Ele disse que era um examinador sênior da primeira etapa do teste. Seu nome é Xuan Beng. A tarefa deles na primeira fase é muito simples. Eles devem usar qualquer meio para resistir à batalha com ele por 5 minutos. Eles têm de mostrar a ele tudo o que são capazes de fazer. Ele aumentará a sua velocidade em 5 vezes. Um dos que ele atacou era um Yu Shi, mas ele se esquivou sem esforço do examinador Xuan Beng. Xuan o elogiou, dizendo que ele era muito ágil. Um dos participantes, para evitar o ataque, usou sua habilidade chamada Gigantismo, aumentando suas mãos várias vezes, repelindo assim o ataque do examinador. A próxima pessoa que Xuan Beng decidiu atacar foi Li Xiulin, mas ela desapareceu rapidamente do local. O examinador Xuan Beng ficou muito surpreso e se perguntou se ela havia se esquivado do ataque dele antes mesmo de ele atacá-la. Será que é uma coincidência? Mesmo assim, Xuan Beng conseguiu pegar um dos participantes do exame. Era um cara gordinho com fones de ouvido e cabelo loiro. Um dos participantes do exame usou uma planta, mas Xuan Beng também conseguiu subjugá-lo. Depois disso, ele parou e disse a todos os participantes do exame que todos estavam se comportando bem. Então, talvez ele acelerasse 10 vezes. Depois disso, ele começou a se mover em uma velocidade incrível. O cara com a habilidade de gigantismo decidiu usar um soco, mas o examinador Xuan Beng passou por ele e disse que ele era muito lento. O próprio examinador pensou que, sim, talvez sua velocidade fosse 10 vezes maior do que a de uma pessoa comum, mas suas mãos conseguiam acompanhar. Então, ele bloqueou o chute de Xuan Beng. A garota com o monstro disse que um tipo qualquer é um examinador medíocre. Ele deve mostrar sua habilidade única para torná-la um pouco mais interessante. O examinador Xuan a chamou de chata e disse que ela responderia por suas palavras. Ele a atacou e perguntou como era para ela um aumento de 50 vezes na velocidade. A garota não conseguiu se levantar e disse que foi tão rápido que ela nem teve tempo de segui-lo. Mas, rindo, ela disse que pelo menos algo interessante havia finalmente começado. E ela usou sua habilidade chamada Floresta Sombria. Espinhos surgiram do chão, que se precipitaram, cercaram e cresceram debaixo dos pés da garota. A garota riu ainda mais e disse a ele para atacá-la, porque ela vê que ele está muito orgulhoso de sua velocidade. Um homem de óculos e jaleco branco disse que ela estava louca, pois se o examinador ficar sério, todos poderão ter problemas. O examinador Xuan Beng perguntou à garota o quanto ela conhecia a água. A garota não entendeu, mas Xuan Beng continuou a dizer que ela não tinha pré-requisitos para causar danos. Mas se você adicionar velocidade a ela, ela pode até cortar aço. E se houver uma pedra em vez de água? Depois disso, o examinador Xuan Beng chamou a equipe médica dizendo que a ajuda deles era necessária aqui. A garota com a planta já estava inconsciente. O gordinho estava muito assustado e disse que ele deixou ela à beira da morte. A garota de cabelo rosa disse que o examinador Xuan Beng era uma pessoa ruim. Li Xiulin e Yu Shi começaram a conversar. Li Xiulin disse que agora está claro porque sua tia Charru disse para não subestimar esse examinador e já está se dirigindo diretamente ao Yu Shi disse a ela para não ter medo, pois sua força atual não oferece perigo. Um dos participantes do exame perguntou se a garota foi desqualificada. O examinador Xuan Beng disse a ele para verificar se ela estava viva, embora ela não devesse ter morrido com um único golpe. Se sim, então você pode levá-la para o Aliança Marcial e esse participante do exame disse que, sem dúvida, ela se comportou incorretamente com o examinador, mas da forma como ele respondeu, a audácia é mais como uma vingança. Afinal de contas, seus objetivos são participar de uma aliança e lutar, mas não morrer nas mãos de um examinador. O examinador Xuan Beng disse que, como ele é o examinador deste site, este é o seu território. Se ele não gostar de algo aqui, que vá embora. Esse participante do exame agradecerá ao examinador por esclarecer essa situação, mas, de qualquer forma, ele não pode sair agora. O examinador Xuan Beng disse a ele que, se eles decidissem irritá-lo, em vez do aumento planejado de 20 vezes na velocidade, eles lhe dariam com um aumento de 30 vezes em sua habilidade. Fortalece o braço, que pode ser usado tanto para defesa, então, vamos deixar que eles vejam do que ele realmente é capaz. Depois disso, sem nem mesmo esperar por sua resposta, o examinador Xuan Beng o atacou. Esse participante se defendeu com sua força o melhor que pôde e pensou que ele claramente conteria sua força com cada um de seus golpes. As descargas de corrente o atingem, e é por isso que seu braço começa a ficar dormente e seus movimentos começam a ficar lentos. Se tudo continuar assim, ele não conseguirá ficar de pé nem por um minuto. Então, Xuan Beng se aproximou dele a toda velocidade e bateu em seu ombro, dizendo que era hora de ele fazer uma pausa. O participante já
já estava meio fora de si e disse que sim. Agradecendo ao examinador, ele se virou para o gordinho e disse que ele era o próximo. E eu pensei que as habilidades desse cara o deixavam mais gordo. E com a ajuda dele, você pode dar ao inimigo uma boa reprimenda. É claro que ele não sabe se isso pode ser chamado de escudo humano. Esse cara colocou o punho na boca, depois diminuiu de tamanho e caiu no chão. O exame dizia que ele estava avisando para não bater nele. Ele já estava exausto. Os examinadores chegaram perto dele e disseram para ele descansar também. Ele se virou para a garota de cabelo rosa e disse que a habilidade dela reside no fato de que ela invoca a matéria ressonante, que libera uma poderosa onda de choque. É muito incomum, mas, infelizmente, é inútil contra a habilidade específica dele. Então é melhor eles não começarem a lutar e já começarem a gostar dele. Ele disse que agora ela está. Ele ainda não tinha tido tempo de pensar nela e lhe perguntou-se, afinal de contas, isso consistia em causar alucinações. Ele se moveu por trás dela e a agrediu, mas ela conseguiu se recuperar. E então o examinador Xuanbeng chegou a uma conclusão e disse que ele não bateu, o que significa que não se trata de ilusões, pois ele ouviu o som dos passos dela. Isso é muito interessante. Então, talvez ele retire suas palavras. Ele precisa se tornar ainda mais rápido para entender a essência da habilidade dela. Depois disso, ele se aproximou dela com uma velocidade ainda maior e disse que agora ela estava pior e acompanhando o ritmo. E eu lhe perguntei se essa técnica está ligada ao movimento. E o Shi, que estava assistindo ao duelo, lembrou-se das palavras de Xiahou, que disse que Xuanbeng só estava interessado em pessoas talentosas. Se achar interessante, ela teme que ele não consiga conter sua curiosidade. Depois que ele se lembrou dessas palavras, ele pensou que, se isso acontecesse, Sai Shao não seria capaz de segurá-la por muito tempo. Então, seus segredos seriam revelados. E se eles descobrissem que Xing estava traindo, teriam problemas. Portanto, ele decidiu que precisava distrair esse examinador. Portanto, quando o examinador Xuanbeng estava prestes a bater na garota novamente, ele foi impedido pelo examinador do Reino Unido e lhe disse que o havia deixado para o final porque ele era o mais forte dos presentes. Mas se alguém ousasse atacá-lo sem permissão, essa seria a primeira vez que isso aconteceria com ele. Portanto, que ele mostre do que é capaz. O examinador Xuanbeng disse que a força de seus golpes é semelhante a esta. Ele está muito satisfeito. Agora, ele removerá gradualmente os limites de velocidade para ver se consegue surpreendê-lo. Portanto, não deixe que ele o decepcione. Mas isso geralmente o impedia. O examinador Xuanbeng lhe perguntou se ele realmente precisava de tempo para colocar a habilidade em ação, mas sem esperar por uma resposta. Ele disse que lhe daria 1 minuto. Isso seria suficiente para ele? 1 minuto depois, Xuanbeng disse ao examiner que o tempo havia se esgotado. Veja, ele disse. Sim, já acabou. Então, um homem de óculos ajustou seus óculos e disse, então é isso. O garoto não é apenas forte, mas também muito inteligente. E eu pensei que ele mesmo havia atacado arbitrariamente o organizador, não com respeito. Mas não está claro por que ele fez isso. Ele acha que é tudo por causa daquela garota. Seria imprudente atacar um examinador irritado porque há uma grande chance de ele não passar para a próxima etapa e não conseguir entrar no Aliança Marcial. É por isso que a melhor estratégia no caso deles é a de protelar. Afinal, logo no início, eles foram informados de que precisariam resistir por apenas 5 minutos e não importava que técnicas recorressem. Então, uma garota de cabelo rosa virou-se para ele e disse que, afinal, era aquela garota. Mas o homem de óculos a interrompeu e disse que sim, se ele não tivesse intervindo, ela teria sido expulsa do exame. Então o examinador, Xuanbeng, percebeu isso e, irritado, disse que havia falado 5 minutos sobre as condições, mas ainda lhe restava 1 segundo. Mas então um homem de cabelos loiros apareceu e disse que ele não deveria deixá-lo se apresentar. Ele é o examinador de 2 guerreiros negros chamado Voodoo e se refere ao examinador de Leon. Mas ele disse que o examinador deveria dar o exemplo certo, seguindo as regras. Xuanbeng lhe disse que ele estava sempre metendo o nariz onde não era chamado, mas que ela o desembrulhava ou lhe dizia que estava colocando nele. Por quê? A Li Xiulin agradeceu ao Yu Shi por tê-la ajudado. Yu Shi se virou para ela e disse que não aguentava mais ficar de fora. Ele queria avaliar a força desse examinador, mas não se importa nem um pouco com ele. Por quê? Li Xiulin pensou que nem mesmo ele havia pensado em parar de falar sobre ela. Então, o segundo examinador de Voodoo veio até eles e disse para não pensarem mal de Londres. Ele tem um coração muito bondoso no trabalho. Ele é forçado a ser mau. O K pensou que ele não havia notado algo. Ele provavelmente tem uma mente estreita, mas os examinadores que estavam na água, estalando os dedos, disseram que ele entendia que era difícil para eles acreditarem. Portanto,
Deixe que ele esclareça tudo. O verão é a época em que é mais comum encontrar feras espirituais. O Aliança Marcial não tem pessoal suficiente, então eu mando para a batalha até mesmo os iniciantes que acabaram de passar nos exames e ainda não tiveram tempo de se adaptar. É por isso que Xuan Beng é tão rigoroso. Ele quer eliminar aqueles que podem morrer durante essas tarefas. O homem de óculos disse que não deveria ter pensado mal dele e perguntou se ele realmente tratava aquela garota daquela forma só porque ela se comportava mal com sua atitude em combate. Ela teria morrido facilmente no trabalho, assegurando misericórdia. Eles não sabem. Depois que Voodoo lhes explicou tudo, ele disse que tudo bem. Então, eles começariam o próximo estágio e pediram a todos que olhassem para cima depois de olharem todo o caminho. Eles viram uma tela na água. Comecei a lhes dizer que eles eram os condutores da locomotiva e que ele teria de escolher entre mover 1 ou 5 pessoas. O homem de óculos se opôs e disse que qualquer resultado aqui seria terrível. Então, uma garota de cabelo rosa levantou a mão e disse que sabia que era melhor salvar 5 pessoas ao custo da vida de uma. O examinador de Voodoo lhe perguntou se ela tinha certeza de sua decisão. Mas então a mentira. Ali Xiulin entrou em cena. Quem disse não? Não importava o que escolher, porque no final eles ainda se tornariam assassinos. Além disso, vidas humanas não têm preço. Não se pode medir sua importância em quantidade. O homem de óculos concordou com ela e disse que a pergunta era claramente um truque. Então, um homem inteligente se aproximou e disse que queria abrir mão da escolha. Você poderia vendar os olhos e deixar que o destino decidisse por si mesmo quem deveria morrer e quem não deveria. Assim, eles próprios permaneceriam inocentes. Depois disso, todos olharam para o Yu Shi e perguntaram o que ele achava disso. O Yu Shi pensou sobre o assunto e disse que apostaria em um milagre. Em seguida, ele se virou para todos e perguntou: o que eles levaram? Que só há 2 saídas nessa situação. Com suas habilidades, eles poderiam facilmente ter parado o trem. O examinador de Voodoo, ao ouvir essa resposta, riu e disse que gostou da resposta, mas que não consideraria essa brecha como uma solução. E eu fiz a mesma pergunta novamente. Para que lado eles direcionarão o trem? Ele está perguntando, com toda a seriedade. Por que Ali Xiulin perguntou isso? Por que exatamente isso? Afinal, qualquer que seja a escolha, ela será injusta para cada uma das partes. Então, por que precisamos de tais testes? Voodoo lhe disse que, se for difícil para ela tomar uma decisão, então eles podem transferir o direito de escolha para outro e tomar o lugar daquele que escolheram ser ou não ser. Essa é a questão. Mas, aparentemente, eles ainda precisam ser levados a uma decisão. Bem, então ele criou um relógio e sentou-se em cima dele e disse que aqueles relógios estavam correndo e não aguentava mais. Ao se dirigir ao examinador, ele lhe disse que então ele deveria deixá-la desistir do jogo. Mas ela foi impedida por um homem de óculos e disse que nem tudo é tão simples, porque mesmo que você use a opção proposta, o examinador pode virar tudo contra eles. E, no final, todos escolheram o outro para a eliminação. Ela não deve subestimar suas tarefas. Naturalmente, há algum segredo aqui, então você precisa entender qual é o verdadeiro objetivo desse teste. Ela ficou muito brava e pensou que a força deles estava sendo avaliada na primeira fase. Ela não deveria subestimar suas tarefas. Naturalmente, há algum segredo aqui, então você precisa entender qual é o verdadeiro propósito desse teste. Mas ele sorriu para Yoshi e disse que entendia e perguntou ao examinador se poderia expressar sua decisão. Depois disso, ele apontou o dedo para Leshan e disse que escolheria deixá-la. O examinador de Voodoo disse que era legal que sua decisão estivesse sendo tomada e acrescentou que o direito de escolha também funciona na direção oposta. E eu pensei nisso. Mas se eles o escolherem para a eliminação, todos eles estarão fora do jogo. Todos ficaram chocados com essas palavras. Um senhor idoso de óculos disse que cada um deles tem o direito de escolher e, temendo por sua própria pele, pode eliminar o outro. O gordinho disse que o que acontece é que aquele que é eleito pela maioria é eliminado, não é? É uma coisa ruim. Ele parece terrível no momento, mas é difícil dizer porque não está claro qual é o verdadeiro objetivo desse examinador. O examinador de Voodoo lhes perguntou: o que é realmente tão difícil? Eles só precisam escolher, não falar. Li Xiulin ficou muito brava com ele e disse que se recusava a escolher, mesmo que tivesse que ser eliminada do exame por isso. O examinador na água disse que, se ela realmente quisesse, isso aconteceria muito em breve. Mas então ele foi abordado por um Yushi que lhe disse que era hora de terminar seus jogos. Afinal, o objetivo das tarefas não é salvar o maior número possível de pessoas, mas fazer com que elas comecem a suspeitar umas das outras para desviar a atenção do verdadeiro objetivo do exame. E se ele não estiver enganado, então o verdadeiro propósito do exame é testar sua percepção. O examinador de Voodoo pediu que ele o esclarecesse. Yushi disse que 2 pontos são importantes nesse exame: como verificá-los e manter-se dentro do prazo especificado. A julgar pela primeira etapa do teste,
Cada examinador tem apenas 5 minutos. E se ele tiver problemas para avaliar suas capacidades? Como disse Zulum, as vidas humanas não têm preço. Não se pode medir sua importância em quantidade. Portanto, escolher matar 5 em favor de 5 também é errado para não deixá-los entender seu verdadeiro motivo. Eles deliberadamente permitiram que eles fossem decididos em vez de seu destino a fim de enganá-los. Isso geralmente é um truque para distrair os olhos. É por isso que apenas o ponto 2 permanece. Se eles não resolverem o truque, agirão de acordo com sua consciência e se recusarão a prejudicar os outros. Então, eles não passarão. E quando teve de escolher, ele deliberadamente lhes mostrou o relógio. Mas isso provavelmente foi feito para forçá-los a tomar uma decisão. Além disso, a mulher mentirosa disse que se recusava a escolher e preferia deixar o exame. O que ele respondeu foi que voltaria logo. E com isso ele enfatiza novamente as limitações do tempo. Ele é um examinador e deve cumprir todas as regras, o que significa que uma pessoa passou ou não. Ele só pode decidir no final do teste. Depois de ouvir todos os seus pensamentos, o examinador de Voodoo riu e disse que isso era verdade. Somente ele foi capaz de ver o que estava escondido por trás das dificuldades que ele havia colocado diante deles. Ele deu a resposta, o que significa que os outros não conseguiram pensar nela, e isso significa que todos eles serão eliminados. O homem corpulento disse: como é isso? Será que todos os seus sonhos de se tornar um guerreiro já foram destruídos? Mas então o examinador de Voodoo disse que era apenas uma brincadeira. O único que sai desse jogo é aquele que escolheu outro sem hesitar, e aquele que se recusou a escolher, depois do que ele olhou cuidadosa e ameaçadoramente para as mentiras. Elan e eu achamos que, no final, uma pessoa que simpatiza com todo mundo não conseguirá se tornar um guerreiro digno e enfrentará a tarefa. Depois disso, ele disse que parabenizava todos os aprovados em seus testes. Em seguida, despediu-se de todos e desapareceu. Um senhor idoso de óculos exalou e disse que finalmente havia terminado. A primeira etapa do teste foi muito mais do seu agrado. Li Xiulin olhou atentamente para o Yu Shi e percebeu que havia algo errado com ele. Então, ela lhe perguntou o que havia de errado. O Yu Shi disse a ela que estava pensando que, se como guerreiro, ele enfrentasse a mesma situação, o que seria então e o que ele escolheria nesse caso? Afinal de contas, as tarefas desses dois examinadores não são sem sentido. Há algo por trás delas e ele tem 100% de certeza disso. O examinador Xuan Beng escolheu aqueles que têm a melhor chance de permanecerem vivos e o Voodoo